Meus irmãos, irmãs, uma boa noite. Quero ler um texto que está aqui, Epístola aos Hebreus, capítulo 10. O versículo 19. Vamos ler até o versículo 25. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo vivo e novo caminho que ele nos abriu através do véu, ou seja, de sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e os corpos lavados com água pura. Mantenhamos firme, sem vacilar, a confissão de nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu santo, grande, poderoso e majestoso nome. Confiado, Senhor, que é o teu desejo abrir o teu céu sobre nós, falar à tua igreja nesse tempo. Senhor, nós confiamos no poder e na presença do teu Espírito Santo. Que ele possa nos revelar mais, um pouco mais da tua mente. Mais um pouco daquilo que está no teu coração para nós. Seu nosso desejo é que o Senhor venha pelo teu Espírito se dispensar a nós. Ajuda-nos, em nome do teu eterno e maravilhoso Filho Jesus. Nos ajude. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, após lermos estes textos, quero compartilhar um pouco com vocês acerca do sacerdócio de Cristo Jesus. Primeiro, permita-me colocar aqui para vocês algo muito particular desse capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Se você observar cuidadosamente, de maneira bem didática, você vai ver que esse capítulo ele tem algumas divisões. Isto é, do versículo 1 até o versículo 18 aqui nós temos uma seção. Depois do versículo 19 até o versículo 25 nós temos uma segunda seção. E por último, do versículo 26 até o versículo 39 nós temos uma outra seção. Isso indica que aqui nós temos 3 sessões. Então vocês podem ver claramente 3 sessões dentro deste capítulo. A sessão que nós lemos é essa aqui, que vai do versículo 19 até o versículo 25. Isso tem algo particular e muito importante, porque é assim que nós lemos a Bíblia, é assim que nós interpretamos a palavra de Deus. É assim que nós podemos conhecer um pouco mais da mente do Senhor. Deus, pelo seu Espírito, ele soprou sua palavra. E ele colocou ela de uma maneira didática, que nós temos que ter a percepção do Espírito para poder entender. A Bíblia não é um amontoado de textos que você interpreta do jeito que você quer. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para compreender estas sessões. Às vezes um capítulo ele tem apenas uma única sessão, mas é muito comum você ver várias sessões dentro de um capítulo. Estes editores da Bíblia, eles nos ajudam muito nisso.
Nós não podemos desprezar. Você pode perceber, eu não sei qual é a versão que você usa, mas a minha versão é a Reina Valera. E nesta versão, graças ao Senhor, eles observaram estas divisões. Então, por que eu estou colocando isso? Porque, veja bem, o versículo 19, é preciso que leiamos mais uma vez esse versículo, porque ele é muito rico. Ele tem uma profundidade, ele tem uma grandeza que precisamos da ajuda do Espírito Santo para mensurar toda a grandeza, toda a profundidade, toda a dimensão que nós podemos encontrar nesse versículo. Diz assim: ou portanto, irmãos, tendo inteira liberdade, talvez na sua Bíblia esteja intrepidez. Essa palavra é muito importante. Essa palavra fala de uma ousadia, de uma segurança destemida, uma coragem firme e destemida. Então, por favor, quero que você entenda que essa palavra intrepidez é uma palavra-chave que está dentro deste versículo. Essa palavra ocorre algumas vezes aqui nesta epístola aos Hebreus. E ela não ocorre por acaso, não. Se você tiver tempo de examinar esta palavra, você vai ver que ela ocorre de uma maneira muito singular. Um exemplo, por favor. Vem comigo aqui no capítulo 2. Versículo 1 diz: portanto, devemos prestar atenção ainda maior às coisas que temos ouvido para não irmos à deriva. Eu não sei como está aí na sua versão, parece-me que o texto aqui na Reina Valera está completamente diferente. Parece que é apegar com maior firmeza, não é isso? Apegar tem uma versão que está assim: apegar com maior firmeza. Esta é a palavra. É o mesmo termo. No original é parresia. Esta é a palavra. Apegar com maior firmeza. Isto é, apegar de maneira que você não solte. Mas não é esta a ideia em si. Apegar com segurança as verdades ouvidas. Permita-me colocar mais um texto onde você vai encontrar novamente esta palavra. Aqui no capítulo 4. Versículo 16. Está assim: aproximemo-nos, pois, com confiança. Está vendo essa palavra confiança? É o mesmo termo no original, parresia, intrepidez, segurar de maneira firme. Aí ele diz aqui, com confiança. Então o termo aqui, irmãos, se você for uma pessoa que quer buscar os textos conforme no original, você vai encontrar o mesmo termo. Com confiança, ao trono da graça. Então você vai ver que esse versículo 16 do capítulo 4 e esse versículo 19, eles estão de maneira muito íntima, eles estão apontando para o mesmo foco, o trono da graça. Aqui fala de entrar com inteira liberdade, com confiança destemida, com segurança. Aonde? No Santo dos Santos. Irmãos, irmãs, quando vocês leem um texto como esse, o que vem à mente de vocês? Eu creio que se nós dermos liberdade para que o Espírito Santo sopre na nossa mente, é impossível não olharmos lá para o Antigo Testamento. Você se lembra do Antigo Testamento? Como era essa questão do Santo dos Santos? Você lembra que a partir de Êxodo capítulo 25, Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo. E o tabernáculo tinha 3 compartimentos. Um compartimento externo, que era chamado de átrio, e 2 compartimentos internos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então lá no átrio, nós temos o altar do sacrifício, e na porta da entrada da tenda, o que você vai encontrar lá? Aquela bacia de bronze, que foi feito com o espelho das mulheres. E quando o sacerdote entrava, ele tinha no lugar santo 2 elementos muito interessantes. A mesa dos pães da proposição, ele tinha o candeeiro e mais um elemento, mais um item muito importante aqui no Antigo Testamento, que era o altar do incenso. Esses 3, não 2, 3.
Aí depois ele entrava para dentro do lugar santíssimo e lá ele encontrava dois móveis muito importantes. O primeiro era a arca e depois o propiciatório, com aqueles dois querubins. Então, aqui nós temos uma figura do tabernáculo. Sabemos que o lugar santíssimo era considerado o lugar mais santo da terra. Porque neste lugar o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano, no dia da expiação. Você vai ver isso lá em Levítico capítulo 16. Ele entrava uma única vez. Ninguém podia entrar ali. Ninguém tinha liberdade de entrar no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote. E ele fazia isso uma única vez. E antes de entrar, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, depois pela sua casa. E somente depois de fazer estes sacrifícios é que ele estava habilitado a realizar um único sacrifício. Deveria ser conforme as prescrições de Deus dada a Moisés. Ele tinha que oferecer um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, tomar o sangue daquele cordeiro, e depois de realizar todo este processo, conforme as prescrições de Deus, ele entrava no lugar santíssimo. Era assim. Ninguém poderia entrar. Ninguém tinha liberdade de entrar. O que significava para o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo? Ele entrava no lugar santíssimo para oferecer um sacrifício. E esse sacrifício, ele tinha a ver com a justiça de Deus, mas não para satisfazer a justiça de Deus. Porque somente um sacrifício satisfez a justiça de Deus, o sacrifício da cruz. Portanto, aquele sacrifício apontava para a cruz. Por que Deus aceitava aquele sacrifício? Porque Deus estava olhando para a cruz. Porque a cruz em Deus não era um acidente. A cruz em Deus era algo existente. A cruz sempre foi um princípio eterno em Deus. Passado e presente para Deus existem de maneira instantânea. Isso é algo muito extraordinário, mas não é isso que eu quero entrar com vocês. O que eu quero mostrar, irmãos, é o valor desse lugar. O valor desse lugar santíssimo. Porque se nós não entendermos o que significa este lugar santíssimo, nós não entendemos esse texto, não entendemos essa seção da Epístola aos Hebreus. Nós não vamos entender a Epístola aos Hebreus. O pior, nós não vamos entender nem a vida cristã. Porque hoje, irmãos, o que o inimigo mais tem feito é minimizar a vida cristã. Uma das mais tristes, uma das mais terríveis, uma das mais devastadoras obras do inimigo em nosso tempo é que o inimigo tem diminuído, desvalorizado, minimizado a vida cristã. Hoje nós perdemos o padrão daquilo que é a vida cristã. Ser cristão hoje, para alguns é até moda. Para outros é opção de vida. Para alguns é costume. Para outros é religião. E por aí vai. Mas o que é a vida cristã? A vida cristã é uma vida em Cristo. Mas o que é uma vida em Cristo? A vida em Cristo é a vida mais elevada. A vida em Cristo é a razão de tudo. É a razão da nossa existência. É a razão de todo o nosso futuro. É a razão de tudo que envolve a nossa vida. Todo o nosso ser e toda a nossa existência, em todas as suas instâncias, em todas as suas esferas, só pode ser explicada de maneira absoluta em Cristo. Por isso, eu quero te dizer que se você não entende esse versículo, você não sabe o que é a vida cristã. Você vai viver de uma maneira religiosa, você vai viver de uma maneira superficial, e você nunca vai saber o que é a vida cristã. Porque agora o escritor dessa epístola ele vai abrindo para nós como que nos levando em degraus a entender algo aqui. Eu preciso passar primeiro por esse ponto para mostrar um outro detalhe muito interessante, que eu acho que vai aguçar mais a mente de vocês. Então o ponto é esse, o lugar santíssimo. Então nós sabemos que este, podemos colocar assim, era o lugar mais elevado em termos de santidade e glória. Do ponto de vista terreno, não havia um outro lugar como este.
Também ninguém podia entrar neste lugar, a não ser um único homem, um único dia. E não mais que isso. E ele não poderia entrar de qualquer maneira, porque se ele entrasse de qualquer maneira, ele morria. Ele tinha que oferecer um sacrifício por ele e pela sua casa, e somente depois disso que ele entrava. Então, essas coisas nos mostram a grandeza desse texto. Porque quando o escritor desse epístola diz, tendo, essa é uma palavra muito rica, porque embora seja uma palavra tem um sentido genérico no Novo Testamento, mas ela é importante. Significa que é algo que você tem e tem com segurança. Algo que você tem e que ninguém pode te tirar. Está entendendo? Então, quando ele diz, tendo, pois, intrepidez, é como se ele acumulasse um pouco aqui de superlativos, de exageros de linguagem. É como se ele estivesse reforçando as verdades. Tendo, pois, você tem algo que ninguém pode te tirar. O quê? Ousadia. Você tem agora uma liberdade destemida. Você tem uma posição segura. Que posição é esta? Você pode entrar com liberdade, com ousadia, com segurança no lugar santíssimo. Mas como? Se só o sumo sacerdote podia entrar uma única vez. O que significa entrar no lugar santíssimo? E existe algo mais interessante. Se você faz uma análise da frase de maneira absoluta, segundo os tempos verbais e os modos verbais conjugados aqui, significa não é um entrar, é que é um entrando. Significa que você pode entrar, você pode continuar entrando, você pode entrar muito mais profundamente, você pode entrar quantas vezes você quiser. É como se ele dissesse, esse lugar pertence a você. Entre e permaneça nele o quanto você quiser. Entende? Isso também é muito importante. Mas como que isso é possível? Como isso se tornou possível? O que foi que mudou? Aqui está, irmãos. Ele vai dizer assim, portanto, irmãos, tendo intrepidez ou inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo caminho novo que ele nos abriu através do véu, ou seja, da sua carne. Então, uma coisa nós ficamos sabendo, é que nós podemos entrar através de Cristo, através do sangue de Cristo e através do corpo de Cristo. Através da sua obra salvífica. Mas há um detalhe aqui. Porque o versículo 19, essa última parte, o sangue de Cristo Jesus, e o versículo 20, o vive novo caminho que ele nos abriu pela sua carne, isto é passado. E aqui está o nosso problema. É o nosso problema natural. E ninguém é suficiente para isso. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a obra de Cristo passado, nós sabemos que tudo está consumado. Agora, a realidade disso na nossa vida é uma outra história. Porque quando você olha para você, quando você se vê nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nas suas incapacidades, você não se acha digno. Isso interfere na nossa oração. Isso interfere na nossa adoração. Isso interfere na maneira como nós temos vivido a vida cristã. E muitos cristãos vivem a vida cristã é porque lhes falta uma realidade de compreender a obra de Cristo. Por quê? Porque eles olham para a obra de Cristo só no passado. Eles esquecem a obra de Cristo no presente. E aqui, no versículo 21, diz assim, tendo, novamente a palavra, muito importante, um grande sumo sacerdote. A minha pergunta é, alguma vez na tua vida, você ponderou, gastou tempo para entender qual é o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote? Alguma vez? Você sabia que o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote não tem praticamente quase nada a ver com o passado e sim com o presente e o futuro? Segundo o livro de Hebreus. E ver esta obra de Cristo pode mudar a nossa maneira de viver, pode mudar a nossa maneira
de caminharmos a nossa trajetória espiritual? Talvez falte essa compreensão para muitos cristãos, entender o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote. Por isso que o Espírito Santo nos deu essa epístola, a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, esta epístola, e nesta epístola nós vamos ver de maneira gloriosa algo tão sublime que não se encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Uma visão gloriosa do sacerdócio de Cristo Jesus. E como que é esse sacerdócio? Você vai ver que aqui nesse livro vai dizer que ele se tornou o nosso sumo sacerdote. E vai dizer que ele se tornou o nosso sumo sacerdote depois dele ter realizado a obra lá na cruz. E isso não está errado, nós precisamos compreender isso. Porque essas particularidades são vitais para nós, irmãos. Vitais. Isso é muito importante. Porque primeiro ele se identificou conosco. Ele se identificou com a nossa carne, com as nossas fraquezas. Ele passou o que passou, ele viveu o que viveu, na sua própria carne. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele viveu os limites que nós vivemos, porém sem pecado. Isso o escritor da Epístola aos Hebreus deixa muito claro. Ele foi tentado de todas as formas e em todas as esferas da sua vida, porém sem pecado. Ele foi até a cruz e ele morreu, só que a morte dele foi diferente de todas as mortes. Você pode conjecturar que algumas pessoas morreram e ressuscitaram. Por que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou? O que existe de diferente na morte e na ressurreição dele? Nós podemos lembrar de algumas pessoas que morreram e ressuscitaram. Mas e o Senhor Jesus? Podemos até pensar naqueles que não experimentaram a morte, como Elias, como Enoque. Qual a diferença do Senhor Jesus e desses? É grande. Eu vou colocar para você aqui, rapidamente. Primeiro, que ele não morreu como morrem todos os homens. Porque quando ele estava lá na cruz, você sabe que ele vinha de um sofrimento que começou por volta da meia-noite e só terminou às 3 horas do outro dia. Os sofrimentos que ele passou, humanamente falando, nos falta palavras para poder entender e estudar como os escritores, especialmente os evangelistas, e eu posso aqui dizer de Marcos e Lucas, talvez foram aqueles que usaram as palavras mais fortes para falar da morte de Cristo Jesus. Desde o início, desde aquele momento que ele foi para o jardim do Gólgota. Me perdoe, do jardim do Getsêmani e depois até o Gólgota. Então, desde o Getsêmani até o Gólgota, toda essa trajetória que ele percorreu, tudo que ele passou, é algo que você precisa entender à luz da Bíblia. Quando você lê o Evangelho de Marcos, capítulo 15, quando Marcos diz que quando ele orava lá no Getsêmani, diz assim, e caindo por terra, a ideia que a gente tem é que ele caía por terra, por sua fraqueza, e depois se levantava e continuava orando. Essa é a ideia que nós temos, mas o texto original que Marcos escreveu não é assim. As palavras de Marcos no capítulo 15, diz que uma angústia de morte começou a esmagá-lo. Lucas vai dizer que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. A ciência chama isso de hematidrose. Então é como se uma pressão angustiante e uma tristeza mortal comece a assombrar o coração e a vida do nosso Senhor. E a maneira como ele orava ao Pai era tão intensa, era algo tão forte. Ele estava buscando uma força interior sobre-humana, debaixo de uma grande pressão pelos nossos pecados, porque a cruz não foi um teatro de Deus. A cruz foi a realização mais séria que Deus fez. Ter gerado a cruz foi gerada por Deus, não foi gerada pelo homem, não foi gerada pelos romanos, nem tampouco pelos judeus enfurecidos, mas a cruz, ela procede de Deus. Deus mesmo que gerou aquela cruz. Ele teve que sofrer nele mesmo toda a dor para poder resgatar o homem. Então, quando ele leva seu filho à cruz, aquela foi uma das mais profundas manifestações e demonstrações, ou demonstração do grande amor de Deus por nós.
Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Esse deu aqui é o que você tem que enxergar na cruz. Então Marcos vai dizer que ele caindo, a palavra ali no original é um cair abrupto. É como se ele perdesse toda a força, e de maneira que ele caía com o seu rosto. Ele caía sobre toda a força do seu corpo, caía ao chão. E a ideia, e você vai ver isso em Marcos, aqui na Reina Valera, a leitura ainda é um pouco melhor do que na versão atualizada e corrigida também em português. Então dá a ideia que ele levantava. E à medida que ele levantava e ele continuava caminhando, ele caía de novo. E isto, a lama foi se misturando àquela hematidrose. Por isso que o aspecto do nosso Senhor vai se desfigurando. Lembra de Isaías, quando Isaías diz assim, olhamos para ele, não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Porque o suor misturado à lama, daquele jardim frio, daquela noite fria, aquele era o aspecto do nosso Senhor. E se multiplica isso depois, as torturas. Multiplica-se isto, as dores que ele passou pelas torturas. Quando ele vai ser levado para receber aquela quarentena de açoite, não era um homem qualquer, não era um soldadozinho qualquer. Quem realizava aqueles açoites era um especialista na arte da tortura. Ele tinha um chicote chamado flagelo, que quando era aplicado, ele era aplicado de uma maneira sistemática, segundo a ordem de um comandante. Então ele não era espancado repetidas vezes ou seguidas vezes consecutivas, mas sim seguidas vezes pausadas. Então pense nisso. Então vinha um chicote, então ele sentia a dor daquele chicote, depois um outro chicote. De forma que, segundo a tradição conta, e teve um estudioso chamado Frederic Zugibe, ele escreveu um livro falando sobre isso, ele demorou 40 anos para estudar a crucificação de Cristo. Escute, 40 anos. Ele foi médico legista do Instituto Médico Legal de Nova York. Foi professor também em algumas das mais famosas faculdades dos Estados Unidos. E ele publicou um livro sobre a crucificação de Cristo. Ele levou 40 anos para entender a crucificação de Cristo. Ele tentou dissecar a morte de Cristo, a crucificação de Cristo. Então ele pesquisou sobre muitas crucificações. O que ele descobriu é que a grande maioria das pessoas que enfrentavam a crucificação morriam lá mesmo. Agora, por que o nosso Senhor não morreu? E diferente de todas as pessoas, porque geralmente as pessoas que eram crucificadas estavam presas. Nosso Senhor não. Ele foi preso e julgado e sentenciado à morte numa mesma noite. Os seus sofrimentos foi diferente, porque Barrabás já estava preso, perto da fortaleza Antônia. O Senhor não, ele começa a sua prisão à meia-noite. Ele fica toda a noite acordado, fraco, frágil, por tudo que ele passou, por todos aqueles julgamentos. Foram 6 julgamentos que ele passou. 6. E sabe o que encontraram nele? Nada. Não havia uma nódoa do pecado. Então como que ele podia morrer, irmãos? Porque a morte só toca e retém, ou a morte só segura e retém aquilo que o pecado toca. Como a morte podia tocar ele? Então a morte dele foi diferente. Então quando ele estava lá na cruz, depois de passar todo aquele tempo, todas aquelas 6 horas, pendurado, você não faz ideia. Sabe o que significa estar pendurado lá naquela cruz? Vou te falar. Se você estuda sobre a crucificação, você vai ficar assombrado. Os soldados esticavam o braço do condenado como se estica a corda de um violino. Então o braço tinha que ser muito, mas muito bem esticado. Então eles seguravam com toda a força, esticavam o máximo que podiam. E aqui nessa região, eles perfuravam com um cravo. Depois, flexionavam o joelho do condenado, colocavam seus pés um sobre o outro. E sobre os 2 pés, eles pregavam com um cravo. Então, significa que toda a sua tensão e toda a sua força estavam nos seus músculos do ombro e sobre os seus joelhos. Significa que a dor chega a matar a pessoa. As pessoas que estavam ali não suportavam, muitos morriam ali, só de dor. E o pior é que as pessoas não conseguem falar, porque falar
Respirar dói, é multiplicar. Você se lembra que ele falou 7 palavras lá na cruz? Então, quando você descobre tudo isso, você pensa, como que ele conseguiu falar aquelas 7 palavras? E você vai descobrir que cada uma daquelas 7 frases tem um significado muito profundo. Então, entenda, a morte dele foi diferente. Quando ele chega e diz assim para o Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, aqui está a chave. Aí você vai entender que não foi a morte que entrou nele, foi ele que entrou na morte. Porque se ele não tivesse entrado na morte, a morte nunca teria entrado nele. Entendeu isso? Ele jamais poderia morrer pela morte. A morte não podia matar ele. Então, quando ele entra na morte, ele mata a morte. Por isso ele venceu a morte quando morreu. Você entendeu isso? Quando ele entrou na morte, ele venceu a morte. Então você pensa, nossa, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Então, a partir de hoje, toda vez que você disser essa frase, você vai lembrar, ele morreu porque ele entrou na morte. Não foi porque a morte entrou nele. Ele foi o único que entrou na morte. Todas as pessoas, todas, que morrem, é porque a morte entra em seus corpos. Mas o nosso Senhor Jesus, ele entrou na morte. E quando o Pai o ressuscitou, foi diferente. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, o que ele disse? Lázaro, sai para fora. Mas Paulo, quando ele entendeu a ressurreição de Cristo, em Efésios 1,19, ele usa 6 palavras para falar disso. E qual a suprema grandeza, seu poder para conosco, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. 6 palavras. O qual exerceu em Cristo, Efésios 1,20, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas ele não só foi ressuscitado dentre os mortos, o Pai o ressuscitou para colocar acima de todo o principado, acima de toda potestade, acima de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas no vindouro, para que ele possa ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Estão vendo, irmãos? Então, nosso Senhor morreu. Esta é a obra que ele realizou lá atrás. Nós temos que olhar para isso? Claro que temos, irmãos, porque esse é o fundamento da nossa vida. Se nós estamos aqui e podemos dizer que os nossos pecados foram perdoados, é porque Ele morreu por nós. É porque Ele venceu a morte. É porque Ele venceu os pecados. É porque Ele venceu o inferno. É porque Ele venceu Satanás. É porque Ele ressuscitou. Mas Ele não apenas ressuscitou. Aqui nessa epístola vai dizer que Ele entrou por nós. Isso é tão significativo, irmãos. Isso é muito significativo, porque isso tem a ver com o seu sacerdócio. Ele entrou por nós. Ele foi à nossa frente. Ele é o nosso precursor. Essa palavra precursor é aquele que vai à frente, aquele que entra primeiro, aquele que foi primeiro. Ele foi aquele que entrou à nossa frente e abriu esse vivo e novo caminho. Então, eu e você podemos entrar com segurança. Paulo, escrevendo Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz assim, que havia um escrito de dívida que era contra nós. Observe isso, irmãos. Porque você tem que ler esse texto, tem que conhecer um pouco da tradição judaica. Segundo a tradição judaica, quando uma pessoa devia para outra e não tinha como pagar, a pessoa chegava até o sacerdote e dizia, aquela pessoa me deve, e ela não paga, ela não tem como pagar. Aí o sacerdote redigia toda a dívida daquela pessoa e colocava lá na porta de sua casa. Era uma vergonha. Porque todos que passassem na porta da casa daquela pessoa e olhasse para ela, ia ver lá no umbral, ou na porta, aquele escrito de dívida. Imagine isso, irmãos. Como que era a nossa dívida. Então Paulo diz assim, e tendo tomado o escrito de dívida que era contra nós, cravou-la na cruz do Calvário. E tendo despojado todo principado e potestade, os expôs publicamente ao desprezo, quando dele triunfou lá na cruz do Calvário. Está vendo isso, irmãos? Foi o que o nosso Senhor fez por nós. Isso é passado. Graças a Deus por isso. Agora, por favor, olhe aqui o versículo 21. De Hebreus capítulo 10. Diz assim,
tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu quero que vocês olhem para esta frase. Obrigado. Veja bem, aqui nós vamos dar uma pausa, porque eu preciso ler um outro texto com vocês, que está dentro dessa sessão, que é muito importante. Então, tudo bem, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Este vai ser basicamente o nosso texto áureo para esses dias. Mas, por favor, olha o versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Irmãos, irmãs, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes esse versículo 25 aqui, sendo interpretado da seguinte maneira. Irmãos, não falte às reuniões, não deixe de congregar. Quantos irmãos não congregam mais, não vê as reuniões? Olha o que diz a Bíblia, não deixemos de congregar, não é? Eu falo isso porque eu sou cristão desde criança, é o que eu ouvi a vida toda. A gente sendo exortado para participar das reuniões da igreja. Isto nós chamamos de uma exposição subsidiária da palavra. É possível, é possível. Você não pode fazer uma exposição doutrinária de um texto, afirmando ele fora do seu contexto, porque aí é um pretexto. Isso pode gerar até uma heresia. Então, desde que você sabe o texto, conhece o texto, bom, você tem que interpretar de acordo com a palavra. Esse texto não está falando disso, irmãos. E vou provar isso para vocês. Ele não está falando do congregar, desse reunir da igreja, de maneira alguma. Vou colocar alguns pontos, você considera aos pés do Senhor. Primeiro, nós temos o direito de interpretar um texto fora de contexto? Claro que não. Nenhum texto da Bíblia é de particular interpretação. Nenhum texto da Bíblia pode ser interpretado, na minha axiologia. Então, por favor. Outro ponto que eu quero colocar aqui para vocês. Quando você pega essa palavra congregar, e você examina essa palavra conforme o seu original, e isso é um princípio espiritual de erudição, de interpretação, de aplicação e de revelação da palavra. A palavra, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser revelada e ela tem que ser aplicada. Então, interpretação, revelação e aplicação são os três aspectos do ministério ou do exercício do ministério da palavra para a edificação da igreja. Então, por favor, irmãos, quando você pega essa palavra congregar, você descobre que, de maneira sábia e gloriosa, o Espírito Santo dispôs esta palavra apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. E por quê? Você acha que esse livro aqui é um livro qualquer? É um livro que 40 autores, um período de 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, pensa nisso, 40 autores, em 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, eles escreveram 66 livros, e esses 66 livros, eles não divergem um do outro. Existe uma mística, existe uma mente divina neste livro, irmãos. Você não tem como dizer que este livro, por mais que ele tenha passado por mais de 40 versões até chegar a nós, muita coisa talvez tenha se perdido, mas eu quero te falar, a essência e a vida desse livro não se perdeu. E digo mais para vocês, se um dia nos tirar todo este livro e deixar só uma folha dele, seja ela qual for, através dela ainda Deus vai falar à sua igreja por mais umas 10 gerações. E falo para vocês, se sobrar uma genealogia daquelas que a gente não gosta de ler, ainda falo para vocês, ainda nessa genealogia Deus vai nos falar. Então quero dizer para vocês, este livro é a palavra de Deus. Não pode ser interpretado de qualquer maneira. Então essa palavra congregar só ocorre 2 vezes. E mais ainda, os eruditos do passado, eles tinham um princípio de estudo da Bíblia assim. Eles diziam que quando uma palavra ela foi encontrada pela primeira vez, ali se estabelece o seu princípio. Este é um outro argumento que eu tenho aqui para apresentar a vocês. Aonde que essa palavra congregar ocorre na Bíblia? Aqui.
em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Está assim: quanto à vinda, 2 Tessalonicenses 2:1, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós rogamos, irmãos, somente isso, porque nós não vamos interpretar o texto, vamos buscar uma luz no texto. Essa frase aqui, ó, reunião com Ele, está vendo? Se você for numa chave linguística, ou se você tem alguma ferramenta que te ajuda a encontrar os textos no original, ou se você tem aquela chave linguística, ou o Novo Testamento interlinear, então você vai pegar aqui e vai descobrir que a palavra aqui é epissinagogue. Isso ocorre 2 vezes, epissinagogue. Só ocorre aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, e em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É a mesma palavra congregar. Então, como que se traduz esta palavra aqui no versículo 25? Quando Paulo diz assim, e não deixemos de congregar. Essa palavra congregar é a nossa reunião com o Senhor. Então, o que ele quer dizer? Não deixemos a nossa reunião com o Senhor. Mas o que ele quer dizer com a nossa reunião com o Senhor? Veja, irmãos, como inicia a sessão aí de Hebreus capítulo 10, essa que está aqui no meio, essa segunda sessão. Como inicia ela e como termina? Ela inicia nos exortando, nos encorajando a entrar no lugar santíssimo. E como ela termina? Ela termina nos exortando, não deixemos de permanecer no lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo é a nossa união com o Senhor. É o aspecto mais elevado da nossa comunhão com o Senhor. Podemos estar aqui, irmãos, nessa terra como estamos. Podemos estar aqui nessa terra com todas as nossas limitações. Podemos estar aqui nessa terra com todas as lutas e dificuldades, e até mesmo com as nossas fraquezas, mas existe algo que nós temos o Senhor. E a nossa vida com o Senhor não é uma coisa pequena não, irmãos. A nossa vida com o Senhor é uma reunião de glória. Está vendo, irmãos? Quando Paulo escreve aqui, por favor, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Olha o versículo 1. Se, pois, por que se? Porque muitos têm dúvida. Se, pois, você não pode ter dúvida. Se, pois, fostes ressuscitados. Está vendo aqui? Ressuscitados com Cristo. O que significa ressuscitados com Cristo, irmãos? Significa que do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual, todas as experiências de Cristo se tornam a nossa experiência. Como assim? Como assim, irmãos? Como assim? Você sabia que o Espírito Santo, através de Paulo, nos deu um livro só para nos falar sobre a experiência de Cristo? Filipenses. Lembra, no capítulo 1 de Filipenses, versículos 20 e 21, ele fala de Cristo ser engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. Então ele fala de Cristo sendo engrandecido no seu corpo. Oh, isso é lindo, irmãos. Cristo engrandecido no nosso corpo. Isso chamamos de a experiência de Cristo. Mas essa epístola não fala só da experiência de Cristo, fala da experiência também de viver Cristo. Porque um aspecto é objetivo e o outro é subjetivo. Um aspecto é aquilo que nós temos, outro aspecto é a realidade disto. Um aspecto é doutrina, o outro aspecto é realidade. Nós não podemos ter só a doutrina da vida de Cristo, nós temos que ter a realidade da vida de Cristo. Sabe qual é o grande problema da vida cristã hoje, irmãos? É que a vida cristã não tem realidade. As pessoas falam, estamos em Cristo, somos de Cristo, pertencemos a Cristo, mas na verdade a vida delas não expressa nada. Isso é triste, porque isso é uma contradição. Uma contradição é uma afronta ao caráter do Evangelho.
Então, por favor, vamos entender isto. Ele diz: se pois fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então ele diz: se nós temos experimentado a realidade da ressurreição de Cristo em nossa vida, irmãos, essa questão da ressurreição é algo muito glorioso. Porque quando Cristo, escute isso, olha, Romanos vai dizer isso para nós. Quando Cristo, ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Sabeis, pois, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Depois, quando Cristo morreu, nós também morrimos com ele. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. É o versículo 5 do capítulo 6. Depois que ele morreu, ele foi ressuscitado. É o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Mas Cristo não apenas, ele foi crucificado, ele morreu e foi sepultado. Aqui diz que nós fomos ressuscitados com ele. Mas Cristo não apenas ressuscitou, a obra dele não terminou na ressurreição. Ele ainda teve que entrar o trono, até o trono de glória. Ele entrou aos lugares mais altos. Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz que ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, ele foi entronizado, e à medida que ele foi entronizado, ele também nos elevou. É o poder da vida e ressurreição que nos garante a posição ascensional em Cristo Jesus. É a nossa reunião com ele. Essa é a nossa vida, irmãos. Os cristãos esqueceram disso. Muitos não sabem nem que isso existe. Eles acham que isso aí é teoria. Isso tem que ser realidade, irmãos. Porque isso vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de orar, a sua maneira de adorar, a sua maneira de viver. Você vai começar a entender a questão das lutas, dos sofrimentos, dos problemas. Você vai começar a entender a razão de todas as coisas. Porque você vai ter um ponto de explicação, e o ponto de explicação é Cristo. Por que passamos por luta? Por causa de Cristo. Podemos passar também sofrimentos, problemas, podemos sofrer por causa dos nossos pecados, podemos. Podemos sofrer por causa do nosso ego, podemos. Quando sofremos por causa do nosso pecado, qual é o propósito de Deus? Nos levar ao arrependimento. Quando sofremos por causa do nosso ego, qual é o propósito de Deus? Nos levar ao quebrantamento. E quando sofremos por causa de Cristo, qual é o propósito de Deus? Nos levar ao crescimento. Então, arrependimento, quebrantamento e crescimento é o propósito de todo sofrimento na vida do cristão. Então você entende? A nossa vida não é um caminhar a ermo. A nossa vida é ascensional. É uma soberana vocação. Essa palavra soberana vem de um vocábulo que significa ascensional vocação. A nossa vocação é para o alto. Nossa vocação é para cima. Por isso que nós temos que buscar as coisas do alto, porque é lá que nós estamos reunidos com o Senhor. Estamos aqui, mas nós temos liberdade a qualquer momento de entrar lá. Quando o seu coração se abre para essa realidade, você entra para o trono de Deus. Vou falar isso de novo. Quando o seu coração se abre para adorar, para orar, para contemplar, você está penetrando na sala do trono onde Cristo está sentado. Os cristãos têm perdido isso. Já viu o cristão passar por depressão? Só existe uma explicação por que o cristão passa por depressão. E ele vive por depressão, porque lhe falta uma consciência real do que é a vida cristã. Entende, irmãos? Porque cristãos sofrem e passam todo tipo de lutas. Perde ente querido, perde filho, perde esposo, perde esposa, perde emprego, adoece, tem câncer. O cristão passa por tudo isso. Ou não passa? Passa. Pelo menos, onde eu conheço irmãos, eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu tenho convivido com pessoas que sofrem. E sei que vocês também convivem. E qual é a resposta que a gente tem? Dar água benta para elas? Mandar fazer campanha? Ou levar elas a tocar as esferas mais elevadas do chamamento e da salvação? Eu creio que esse é o segredo, irmãos. É levar os irmãos a tocar as esferas mais altas dessa tão grande salvação. Então nós temos uma reunião com o Senhor. Ele diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra. Isto é, concentrar a mente e o coração. Por que morrestes? Por que morrestes?
Primeiro ele diz ressuscitastes, agora ele diz morrestes. Devia ser o contrário. Por que morrestes? Mas o que ele quer dizer? Veja bem, por que morrestes e a vossa vida está escondida? Isso aqui é lindo, irmãos. Olhe bem, nossa vida está escondida. Escondida com Cristo. Nós temos que capturar a força deste texto, irmãos. Nossa vida está escondida na vida de Cristo. Nossa vida está dentro da vida de Cristo. Isso é inclusão. Isso tem que ser realidade, irmãos. Porque nós passamos por muitas dificuldades. Quem que se olha no espelho e diz, sou satisfeito? Ninguém é satisfeito. Nós não somos satisfeitos com nós mesmos. Não somos satisfeitos, muitas vezes, nem com o nosso cônjuge. Não somos satisfeitos com o emprego que temos, com a casa que temos, com a roupa que vestimos. Uma insatisfação toma conta de todas as áreas da nossa vida. O que é isso, irmãos? Isso é ego, isso é carne, isso é falta de consciência. O cônjuge que você tem, Deus, de maneira milimétrica, desenhou ele para você. Ele é aquilo que a cruz tem que ser um caminho de vitória, de crescimento, de quebrantamento para o nosso ego, porque nossa carne não se satisfaz com nada. Se Deus te desse uma pessoa perfeita, você estragava ela. Então o problema nunca é o outro, o problema é eu. Entende? O problema é esse ego. Você não está satisfeito com o emprego que você tem, não? Se você fosse Bill Gates, você era um infeliz. Você entende? Você não está satisfeito com a saúde que você tem, não? Porque se você fosse uma pessoa extremamente saudável, com certeza você teria uma deficiência mortal em outra área da sua vida. Então escute, irmãos, nossa vida só tem explicação nesse texto. Nossa vida tem que estar escondida em Cristo. Aconteça o que acontecer, permaneça lá, não saia de lá. Você está lá com Ele. Entende? É lá que você vai encontrar resposta para tudo. Tudo. Quando te faltar algo aqui, Deus te dá graça. E sabe o que é Deus te dá graça? É Deus te dar uma medida de Cristo que vai te satisfazer nas áreas onde você é deficiente. Graça é Deus nos dar mais em Cristo. Isso é graça. É Deus nos dar mais em Cristo. Especialmente onde nós temos necessidade. Então, irmãos, por hoje eu quero apenas colocar isso aqui para vocês, para que amanhã a gente possa entender de maneira mais prática. Como é possível isso? Como é possível pessoas como nós, como eu e você, pessoas tão cheias de deficiência, pessoas tão cheias de fraquezas, pessoas tão insatisfeitas, pessoas muitas vezes tão vulneráveis e suscetíveis a tantas quedas, pode viver uma vida no lugar santíssimo. Esta é a verdade da Epístola aos Hebreus. E este é o ensino acerca do sacerdócio de Cristo. Agora vocês vão entender. Agora vocês vão entender porque hoje ele tem esta posição eterna de ser o nosso sumo sacerdote. A sua posição hoje não é de ser o nosso Salvador. O nosso Salvador, ele já cumpriu. Agora é o seu sacerdócio. Entender o seu sacerdócio enriquece a nossa vida. E não é um sacerdote qualquer. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo começa por aqui. O que significa Melquisedeque? O que é isso? Espiritualmente, o que significa isso? Vamos estudar um pouquinho ali no capítulo 14 de Gênesis. Eu creio que o Senhor vai levar-nos a entender que a vida cristã é uma profundidade de riqueza espiritual, de graça, de amor, de misericórdia. Uma vida cristã sensacional, irmãos. Deus não nos deixou abandonados aqui nessa terra. Deus não nos deixou à mercê das nossas fraquezas. Ele colocou um sumo sacerdote por nós. É lindo quando essa epístola diz que ele entrou por nós. Essa frase, por nós, diz tudo, irmãos. Não precisa de colocar muita força para interpretar essa frase. Ela já diz tudo, por nós. Porque se fosse de nós e por nós, já teríamos sucumbido ao inferno. Mas ele entrou por nós, porque nós não teríamos condições de entrar. Nós não teríamos como alcançar a justiça de Deus em nosso favor. Mas ele entrou por nós e satisfez todas as exigências da justiça de Deus. E satisfez. Então agora, irmãos, nós podemos dizer que nós não estamos devendo nada para o diabo. Porque ele não deve nada e nem ficou devendo nada. Ele cumpriu tudo em nosso favor. Agora, o que ele está fazendo hoje é algo que nós temos que conhecer. E essa epístola vai nos mostrar. Eu não quero cansar mais os irmãos hoje. Mas amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos retornar aqui
e entender este grande sumo sacerdote. Se você entender esses pontos que foram colocados hoje, por que nós temos essa liberdade de estar no lugar santíssimo? O que significa isso? Este reunir com o Senhor, este congregar aqui do versículo 25, eu creio que você já deu passos significantes. E agora é só entender mais deste assunto, compreendendo do ponto de vista do sacerdócio de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos e te enaltecemos nessa noite, com um coração grato, Senhor, por estarmos aqui aos teus pés recebendo a tua palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos falar de maneira tão clara. Te adoramos, Senhor. Tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, tu és digno de todo louvor. A ti pertence a honra, Senhor. E nós estamos aqui para te honrar. Obrigado, Senhor, por nos dar a tua palavra pelo teu Espírito. Obrigado por abrir sobre nós os teus céus. E te pedimos, Senhor, fale a nós. Revela-te a nós mais e mais nesses dias, Senhor. Mostra-nos mais do teu amado Filho Jesus. Queremos ver nele, Senhor, as grandezas da tua mente, dos teus pensamentos acerca de nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender mais do sacerdócio de Cristo Jesus em nosso favor. Nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, que a tua palavra ela penetre profundamente no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.